Olá, a partir de agora você confere conosco mais uma edição do Painel Regional. Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, programa inédito e normalmente ao vivo, né? À 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Você sabe que nos finais de semana a gente tem sempre 2 encontros, né, marcados com o Painel Regional. Aos sábados, às 15 horas, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Sempre as personalidades da região, as personalidades do Brasil passam aqui pelas bancadas do programa para debater junto com você, para aprofundar e discutir os temas que fazem a pauta, os temas que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E, claro, sempre a discussão aprofundada também dos assuntos de interesse nacional. O programa está gravado nesta edição, você não participa, não interage conosco como está acostumado, né, pelo telefone ou pelo nosso espaço importante nas redes sociais, mas com certeza você vai acompanhar um debate, uma discussão bastante interessante a respeito da cidade de Santos, já que neste 26 de janeiro de 2015, Santos completa mais um aniversário, são 469 anos de fundação. Para falar sobre a cidade, né, para discutir um pouco a cidade, a gente com prazer recebe aqui à minha esquerda o Sidney Costa, né, ao lado do Sidney está aí também o nosso Heraldo José. À minha direita, o companheiro Francisco Pacilo, também comentarista habitual aqui do Painel Regional, acompanhado lá, Ione Furukawa, né, que nesta edição vai trazer para você tudo aquilo que for produzido aqui pela equipe do painel. Eu já vou cumprimentando aqui, agradecendo as presenças importantes, né, começando aqui com o Sidney Costa, mais uma vez com a gente aqui no Painel Regional. Prazer revê-lo, tudo bem, Sidney? Olá, Boturão. Parece que vai ser fácil hoje fazer o programa, porque não há o que mais valorizar uma cidade que tem uma história tão importante, de filhos ilustres. Por aqui nasceu a independência do Brasil, na figura de José Bonifácio e tantos outros que moraram na cidade. E a mesa hoje está, em particular, participação. Com o Pacilo, que é uma das autoridades do tema político, eu substituindo outro que é uma legenda viva. Tem a ver com essa história da cidade, metade desses anos aí, que é o Mantovani Calejon, e o meu professor, o Heraldo Santos, que eu, política aí, para falar do bem-estar e do melhor para a cidade hoje, acho que a gente vai conseguir ajudar o telespectador a entender isso. Muito bem, obrigado ao Sidney por estar conosco. O Heraldo José dos Santos, sempre uma participação importante, comentarista habitual nosso aqui do painel, presente também neste dia de aniversário da cidade, não é? Tudo bem, Heraldo? Você que já realizou enormes coberturas na época de repórter sobre os aniversários da cidade de Santos. É verdade, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Um abraço especial para os amigos aqui da bancada, essa bancada hoje engalanada para falar de Santos. E isso eu expresso na figura de Ione Furukawa. Falar de Santos é sempre gostoso, especialmente nessa data, né, que é uma terra de empreendedores, uma terra de livres pensadores e, acima de tudo, pujante. Independente de todos aqueles que torcem contra. A cidade avança e sempre avançando. Muito bem, quem está conosco também, como você sabe, Francisco Pacilo, e uma presença sempre importante, comentarista nosso habitual aqui do painel, nesse dia importante, em mais um aniversário aqui da nossa cidade de Santos. Pacilo, tudo bem? Prazer revê-lo. Boturão, uma satisfação e estar aqui comemorando esse mais um aniversário, 469 anos, da cidade bonita, charmosa, culta, política, inteligente, né? E não existe só a turma do não, existe aquela turma que discute, né? A cidade evoluiu, tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do país, isso é uma realidade. Houveram alguns hiatos aí nas administrações anteriores, mas hoje tem um jovem com pujança, com ideal, com ideias, né? Reforçou a equipe recentemente lá com o Fabião e com o Luciano, que são duas figuras importantes na cidade, né? Tenho certeza que a cultura e o meio ambiente vão tratar de alguns problemas que a gente tem, e é uma satisfação, dá até saudades eu lembrar do Bonde 19, lembrar de uma série de coisas, ver que a cidade evoluiu, a cidade é de uma satisfação bastante grande, seja no interior, à beira da praia. Nós temos que reverenciar esta beleza que nós temos. Além de tudo, cuidar bastante. O Bonde 19 foi famoso aqui em Santos, hein? Não sabia que você tinha circulado no Bonde 19. Bonde 19, Bonde 13. É verdade. Saudoso. Eu andei de bondinho também, só que eu tinha calça curta, né? Era molequinho, né? Passei um pouquinho mais velho. Não, mas depois que o Sidney falou que o Mantovani tem metade da história da cidade, aí nós estamos juntos, né? Ione Furukawa, que não é santista, não é morador aqui da cidade, mas que ama Santos como todos nós.
nós, né? Também conosco nessa edição. Tudo bem, Ione? Exatamente. Boturão, boa tarde a todos. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo. Eu não moro em Santos, mas vivo aqui praticamente 24 horas do meu dia, né? São 419 mil habitantes aproximadamente aqui em Santos que festejam hoje, não só os que moram aqui, mas todos aqueles das cidades vizinhas que também comemoram o dia de hoje. E você que... Eu nunca começo, não é? Sempre a gente começa com o Pacilo, com o Mantovani com o Destaque, com o Heraldo, com o Sidney, enfim, com os nossos convidados. Eu vou mudar hoje a estrutura do programa toda e vou dar um espaço à Ione, ela que não mora na cidade de Santos, tá certo? Mas que vive, como ela disse, praticamente o dia inteiro aqui em Santos, depois volta para dormir em casa, né? O que mais te chama a atenção aqui na cidade, nesse período que você passa aqui ao longo do dia, Ione? O que mais te marca, o que mais te chama a atenção? Além de eu ter escolhido Santos para estudar e trabalhar, eu acho que o que mais me chama a atenção é as pessoas, assim, a educação que cada um tem com o próximo, essa coisa fraterna, né? Que você está aqui, você conversa com uma pessoa na rua e a pessoa te trata bem, não há esse desrespeito, não te conheço, então não vou te cumprimentar. Eu acho que eu me sinto bem em Santos, mas por ser acolhida, mesmo não sendo a minha cidade que eu nasci, que eu moro, mas eu me sinto acolhida, me sinto abraçada aqui. Por isso que eu gosto tanto de Santos e não sairia daqui. Na primeira oportunidade, com certeza vou morar aqui. Heraldo José, como repórter, como jornalista, além do tu e de puxar o S, qual é a característica maior do santista que você destacaria? Eu acho que é essa coisa que a própria Ione já falou, essa alegria de viver e não ter muitas restrições. Você vai em outra cidade, as pessoas, quando você se aproxima, elas fazem aquele raio-x antes de te dar um boa tarde, um bom dia, ou responder alguma pergunta, alguma informação que você queira. Essa espontaneidade do santista que eu acho que é uma das melhores características do nosso povo. Você acha que é isso que prende tantas pessoas aqui? Uma coisa curiosa que o Heraldo destacou, né? Quem vem de fora e passa a morar aqui dificilmente quer sair, né? A cidade já teve uma marca da cortesia, mas olha, Boturão, você alterou o início do programa, houve tempo de fazer um rascunho em homenagem à cidade. Eu vou arvorar aqui algo que eu fazia muito lá na Rádio Terra, enfim. Santos, terra da caridade e liberdade. Teus filhos não fogem à luta. José Bonifácio, filho ilustre, aura culta, história da nossa cidade. Praia, samba, carnaval. Trabalho, porto e mar. Força presente, esperança no futuro, alegria cabal. Aí, houve tempo de fazer isso. Saiu assim? Saiu assim. Você é um escritor... Poeta. Potencial. Poeta em potencial. Ele está rivalizando com o doutor de la Rosa, viu? O delegado poeta. Média 500 poeta. Média 500 no Enem, o meio da nota. Martim Costa. Mas aqui ainda consigo escrever alguma coisa. E aí, Pacilo, qual é a característica fundamental do santista aí que mais te chama a atenção? O que me chama a atenção bastante, além do que a Anne falou também, é esta dinâmica que a cidade tem, né? Você vai a qualquer outra cidade do interior, etc., não tem a dinâmica que Santos tem. Não sei se é porque ela tem o maior porto da América Latina, por causa da praia, mas ela tem uma dinâmica própria, que isto, eu diria, que imanta as pessoas. Que quem vem aqui permanece, fica, quer criar raiz, como a Ione quer criar raiz, já está criando. Então, acho que isto é muito importante para a cidade. E nessa atração, o que acontece? As pessoas trocam ideia, as pessoas conversam, as pessoas discutem e a cidade evolui bastante. Nós temos que reconhecer, né, que o munícipe santista, ele exerce o papel de cidadão, ele é atuante, ele fiscaliza, ele discute, ele vota bem. Então, isso é importante, né? E aí nós temos Santos também projetado no mundo, tem um dos maiores times de futebol do mundo. Eu já, até em função de uma atividade profissional e fazendo uma atualização profissional, quando fui a Cuba, eu vi uma estátua do José Bonifácio em Cuba. Então, e pelo mundo inteiro, a gente vê uma série de referências. São filhos da terra, são pessoas ilustres e recomendo até o Panteão ali na Praça Rio Branco, Barão do Rio Branco. Eu acho que os políticos todos deveriam passar lá, ler a síntese, reverenciar o José Bonifácio, e a síntese que ele diz lá, que a sã política é filha da moral e da razão. E isso a gente deveria começar a praticar
né? No geral, o santista, o munícipe, o cidadão santista, ele constrói essa cidade, ele abraça as boas ideias e por isso nós temos hoje uma cidade que dá até saudades do meu tempo, mas eu também não posso deixar de valorizar esta evolução, vários shoppings, cinemas, vários teatros. Olha, nós não imaginamos, isso aqui é uma mini capital. É verdade, Santos pode ser considerada, evidentemente, com todo respeito às nossas cidades próximas e vizinhas, como a cidade polo, vamos dizer assim, né? Chamar de capital, não, é a cidade polo aqui. A nave-mãe. Nave-mãe, né? Da região metropolitana, né? Isso traz lá os seus problemas, né? De mobilidade urbana, de excesso de atendimentos, especialmente na área de saúde, por exemplo, né? Os nossos hospitais sempre sobrecarregados, os investimentos nas cidades vizinhas acabam não sendo a contento, enfim. Bom, mas tudo isso a cidade continua superando e avançando. É uma cidade que tem uma importância histórica no mapa, não só cultural, mas econômico do país, desde os anos 20, anos 30, 40, desde a época dos barões do café, não, Heraldo? Café, exatamente. É verdade, você lembrou um detalhe curioso da economia. Ainda no Brasil Império, já se começava, né, já se cogitava dessa pujança de Santos de ser um polo exportador, principalmente das riquezas de outros pontos do país. Agora, o que chama a atenção também, Edgar, é a defesa que Santos faz da sua própria cidade. Eu estou lembrando agora de um fato recente. Nós tínhamos aqui na cidade uma promotora de justiça que, de um momento para o outro, ela se importunou com a presença da bandeira brasileira ali no Monte Serrate, hasteada no Monte Serrate. E ela estava iniciando uma ação para tirar a bandeira do Monte Serrate. Fizemos algumas matérias na tribuna e precisa de ver a receptividade do santista contrário a essa posição da promotora. E ela voltou atrás. Quer dizer, o santista elege alguns monumentos e sai em defesa desses monumentos de uma forma realmente ferrenha, porém organizada. Quer dizer, isso é que é muito importante. E isso a gente percebe em toda Santos. Não só nesse episódio aí da bandeira, mas nas praias, no nosso porto. Né? Agora, recentemente, há uma luta grande para melhorar o acesso ali à entrada da cidade, para a gente acabar com aqueles problemas de assalto. E eu tenho absoluta certeza que, dentro em breve, nós vamos conseguir resolver esse problema também. Olha, a cidade sempre foi considerada uma cidade de vanguarda, né? Tanto que foi uma das mais prejudicadas pelo golpe militar de 1964, que gerou a ditadura de 21 anos, né? Ficamos sem poder eleger os nossos prefeitos por 16 ou 18 anos, me lembro exatamente, desde a cassação do Esmeraldo Tarquínio e do Oswaldo Justo, que era o vice, se recusou a assumir a prefeitura, não é? Num ato considerado por todos de muita coerência, não é? E muita coragem, né? do Justo. Mas voltando um pouco no tempo ainda, né? Lembrando da importância histórica de Santos no mapa do Brasil, né? Não dá para esquecer que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, chegando aí, voltando de onde? Voltando de Santos. Né? Mas ele veio fazer uma visita amorosa, né? À Marquesa. Não é isso? Então, Santos começou com amor. Por isso tem tanto amor em Santos. É verdade. Bom, desde os Barões do Café para cá, não é, meu caro Sidney Costa, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a cidade evoluiu, cresceu muito, teve aí alguns baques, né? E um desses baques, um desses problemas todos que a cidade passou foi exatamente o golpe de 64, né? Onde, eu disse, Esmeraldo Tarquínio foi eleito, prefeito de Santos, foi cassado e nós passamos aí por uma série de interventores que tinham pouca ligação com a cidade, né? Aliás, o último interventor aqui da cidade foi o ex-prefeito Paulo Barbosa, pelo menos era da cidade, né? Nascido aqui, vivia aqui, morava aqui, conhecia a cidade e tinha consciência que esse processo tinha que acabar um dia, não é? Segundo Gastone Rigg, que foi o autor da emenda ou da proposta, né, de retomada da emancipação de Santos, né, do direito do santista de eleger os seus prefeitos, né? Paulo Barbosa acabou sendo um parceiro aí da recuperação, né, da autonomia da cidade. Mas o golpe foi duro, né? 16, 18 anos sem poder eleger os seus representantes, o seu prefeito, enfim. Pois é, a bancada hoje obriga a gente a fazer uma reflexão nada leviana acerca desse período histórico. Quem lembra da Vila de Santos ali, nascida no Outeiro Santa Catarina, ali no centro da cidade, próximo à Praça da República, e todo esse investimento que foi feito para recuperar o centro histórico da cidade, que ali nascia Santos, o resto era mangue.
para depois a gente ver que também o suor de quem construiu a cidade passou a ser bandeira de luta política, porque Santos foi uma das cidades que mais resistiram à ditadura militar. Essa é uma parte histórica, como você está cobrando de mim nessa reflexão, mas não podia deixar de falar que começou ali, no centro da cidade, próximo ao mar, toda a história da cidade que hoje é pujante, talvez, como disse o Heraldo Feliz, na sua assertiva, de que por uma vocação natural, principalmente por causa do porto, a cidade puxa todas as outras da região. E nesse sentido eu vinha pelo caminho conversando com o César Augusto, que está aqui nos bastidores, ele que é o presidente nacional do Puma, talvez para desconforto do Pacil, é mais um partido que a gente está querendo homologar, o Pacil acha que já tem muito partido no Brasil, mas nós temos cláusula de barreira no estatuto, é lá no Congresso, não na hora de fundar. Não queremos mesmo que governem 28 partidos como está agora, a Dilma tendo que lutar, queremos que isso seja restrito, mas queremos também ter voz, ter alguma autoridade junto ao povo para... Entre outras coisas, viu, Buturão, o fortalecimento dos municípios. Há muito tempo que prefeito passa com pires na mão, lá no Congresso, quando o Brasil não é feito de Brasília para cá. Quando o Brasil é feito dos municípios para Brasília. E esse fortalecimento é uma luta nossa, está no nosso estatuto, inclusive de valorização, de divisão do que manda a Constituição, do dinheiro que vem de ICMS e outras taxas, enfim, que agora é feito negócio, acordo. E talvez por isso, outras regiões que não têm o nosso orçamento, não conseguem o desenvolvimento que poderia fazer ser um cinturão de prosperidade aqui no litoral. Temos tudo, temos a natureza a favor e, por enquanto, ainda não vimos essa prosperidade em todas as regiões. E Santos, para fazer referência ao que você me cobrou, marcou história naquele período, inclusive, para tristeza nossa, tem uma mancha aí na história, que é o navio prisão, quando veio polícia Raul Soares. Pois é. Isso ficou, tanta era a luta daqueles que aqui vieram para se resistir àquele tempo da ditadura. Muito bem. O Pacílio que acompanhou, lembra muito bem desse período, né? Complicado em que passamos aqui a Cidade Vermelha, Moscou Brasileira, fechamento dos sindicatos, essas coisas. Foi muito triste, realmente foi uma época de violência bastante grande, né? A brutalidade da Polícia Marítima, quem não lembra, aquele pessoal grande lá, armado, com cacetete, etc. E Santos, a característica dela em função, né, do contato, o porto permite isso com outras culturas, né? O trabalhador da área portuária, seja avulso ou vinculado, etc., ele tem um relacionamento, ele adquire uma cultura. Nós trouxemos muita coisa aqui, assimilamos muita coisa aqui dos anarquistas, etc., e isso criou uma consciência política bastante grande, de participação, né, de exigência, de atuação, de conquistas, e isso fez com que Santos atraísse naturalmente todo um cabedal de lutadores políticos, intelectuais e a classe trabalhadora que se mostrou bastante consciente do momento, né? E formou todo um trabalho aqui de defesa da cidade. Tanto é que Santos, a despeito de ter perdido a autonomia, acho que em 84 recuperou, né? E foi um processo, não de uma pessoa, alguém, foi um processo de luta, de exigência, de discussão, de discussão no Senado, discussão na Câmara, discussão no Estado, na Assembleia, e isso foi muito importante. Então, Santos, e daí talvez a graça dela, como eu coloquei no início, né, essa imantação das pessoas. Santos tem, pelos seus munícipes, por mais que discutam internamente como irmãos, eles se unem na defesa de Santos. Essa é uma característica muito saudável e por isso Santos tem evoluído aí, na média, bem além das demais cidades do país. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos para continuar falando um pouco mais da cidade de Santos, deste 26 de janeiro, né? Cidade completando aí 469 anos de fundação. Voltamos já. Produção cultural também. Por que a minha internet não está? Os artistas, as figuras que se destacaram para fora. Na minha época... efervescente, né? Teve uma época efervescente. E Marcos agora com Marcos Nenel, que faz parte, parceiro com
que é parceiro do Neila Marcos, Torraca. Neila Torraca. Neila Torraca Alexandre do Borges. TEF. Plínio Marcos, Plínio Marcos. Plínio Marcos. o Teatro Amador, todos Pagu esses- lá atrás. Muito bem, a gente retoma aqui o segundo bloco desta edição do Painel Regional, falando sobre a cidade de Santos. Hoje, 26 de janeiro de 2015, a cidade completando 469 anos de fundação, não é? Sidney Costa aqui à minha esquerda participando conosco, como o Heraldo José também, não é? E aqui à minha direita o Pacilo, Francisco Pacilo e a nossa Ione Furukawa. O programa está gravado, você não interage com a gente, mas está acompanhando sem dúvida nenhuma, né? Uma rápida passagem aí histórica pela cidade de Santos, né? Algumas figuras que marcaram aqui o desenvolvimento, o crescimento da cidade. É sempre importante a gente mencionar também, né, a produção cultural aqui da cidade, lá atrás, com Martins Fontes, passando pela Pagu, né, Plínio Marcos, figuras extraordinárias, né, outros atores importantes também, Neila Torraca, Alexandre Borges, né, são globais que fazem muito sucesso aí pelo Brasil afora. Nuno Leal Maia, né, que voltou aqui a conviver com a terra, né, uma figura também bastante destacada. E Santos sempre se caracterizou por essa produção cultural forte e constante, né, Pacilo, Heraldo e Sidney. É verdade. Você falou um nome importantíssimo no teatro, né? Começou com o teatro amador, que era muito forte aqui na Baixada, de uma cultura de grande substância. Você falou de um grande ator, né? de projeção nacional até internacional, o Neila Torraca. O Neila Torraca, antes de fazer Direito, estava na Faculdade de Filosofia. Neila Torraca fazia parte do TEF, com 2 Fs, Teatro Escola da Faculdade de Filosofia. Quer dizer, Santos realmente, olha, ministros da cidade, Santos é prodigiosa em tudo, não só na beleza natural, mas na beleza humana que ela tem. Então, isto é uma satisfação grande comemorar, né, mais de 400 anos de organização, de evolução. E isto vai criando, a cada dia, vai lapidando o amor que a gente tem pela cidade. Perfeito. Produção cultural indiscutível e inesgotável, né, Heraldo e Sidney? O Pacilo mencionou a questão do teatro amador. O teatro amador realmente sempre foi muito forte, não é? Eu lembro que nos anos 70, principalmente, nós tínhamos uma infinidade de grupos teatrais. A cidade participava de vários festivais. Tivemos aí o ex-secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto, sempre um grande incentivador do teatro. E esse movimento está ressurgindo, né? Com o festival, né? O Festa, e agora também uma outra vertente da arte, que é o audiovisual, com o Curta Santos, que também é um festival referência nacional já, que é realizado aqui na cidade. Grupos do país inteiro se inscrevem no Curta Santos. Perfeito. Produção cultural da cidade, sempre importante. A gente já citou aqui Pagu, já citou Plínio Marcos, uma série de figuras que marcaram a cultura santista e que depois se destacaram para São Paulo, para o Brasil inteiro, internacionalmente também, né, Nós Sidney? temos cartunistas também. Cartunistas também. Na minha época era colegial. O Lobo. Viu, Pacilo e Heraldo e telespectadores, na minha época era colegial, hoje é 2º grau, né? Não, E- hoje é ensino fundamental. Não, eu estou falando no já o acesso à universidade. Ah, sim. E ali havia muita pujança de se selecionar poetas. Eu participei de um grupo naquela época, o Picareta, hoje até fiz remissão a participou do isso. Grupo Picaré? Participei, que Raul o ex-secretário de Cristiano, o Raul. Cultura, o Raul Cristiano, ele não fala isso, não sei porquê, ele se distanciou desses movimentos agora, também a cidade mudou um pouco nesse aspecto. Ele lançou um enxoval para beber, era beber entre parênteses o R, então tu lia enxoval para beber. E eu lancei na esteira desse profícuo momento que a cidade vivia, o traços, troças e troços. Traços, troças e troços. Então era muito pujante naquela época esse incentivo à poesia, e temos hoje uma academia reconhecida até nacionalmente, né? A Academia Santista de Letras é uma academia muito respeitada. Está lá a nossa Maria Araújo lutando muito para manter viva essa memória da história da cidade, também pelos seus poetas, como Aristeu Bulhões, inesquecível Aristeu Bulhões, que tanto cantou em verso a cidade. Portanto, seja em qualquer área da cultura, e não podemos desprezar também, Boturão, Benedito Calixto,
que eternizou parte da história, Sem dúvida. com sua pintura, que hoje tem um espaço tão adequado, tão especial, que lá na Pinacoteca, para orgulho de todo santista. Quer dizer, a produção cultural realmente na cidade já foi forte, alguma coisa arrefeceu, não sei porquê, mas com certeza, como disse o Heraldo, essa parte do teatro ainda viva, agora o Curta Santos vai fazer resgatar algo que já foi muito forte na cidade. Ione Furukawa, pois não, Ione? O que passa pela sua cabeça com relação a Santos agora, neste momento? Uma coisa que me chama muito a atenção também são os pontos turísticos aqui de Santos. A gente pode pesquisar pela cidade toda, tem de tudo um pouco. Aqui, cinema, teatro, como os senhores falaram, e eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção também, até porque todos os turistas da região e até de São Paulo, de outros estados, vêm para a Baixada Santista procurando a Santos. Eu acho que isso é um ponto também muito forte na cidade, principalmente agora completando 469 anos, né, que teve, né, que ainda vai ter muitas atrações comemorando a data. Eu me lembro bem, Bolsa de Café. O Centro né? Histórico, a revitalização do Centro Histórico foi muito importante. Foi um avanço bastante grande. Também o Museu de Pesca, né? Quem não lembra, a gente vendo, visitando assim, a emoção das pessoas, a surpresa das crianças com o esqueleto da baleia. Tal. Nós temos, né, o Monte Serra. Cidade vista pelo mar, viu? Saindo de escuna, ou como a gente teve a oportunidade, pela graça, pelo favor que o Heraldo fez nesse final de ano, a gente viu os fogos do mar. Abraço a Adilson Santos, esse lobo do mar que nos levou lá. Portanto, a cidade vista do mar é outra parte linda da cidade, muito diferente e emocionante. A cidade é linda, não há o que se falar nesse aspecto. É história de tantos que lutaram e ainda outros que surgem sempre com um olhar para o bem da cidade. O samba também sempre foi uma característica aqui da cidade, né? A gente viu o carnaval, os desfiles, as escolas de samba crescerem, né? Crescerem, evoluírem e chegarem ao ponto de ter o desfile transmitido ao vivo para todo o estado de São Paulo pela TV Cultura, Rede Cultura de televisão, né? Então você tinha realmente, né? O desfile de São Paulo já era um desfile muito bom, mas Santos era considerado um desfile até um carnaval superior. As escolas de samba de Santos eram escolas até superiores, tanto que a X9 aqui de Santos, a pioneira, a X9 acabou gerando a X9 paulistana. Exatamente. Né? É a afiliada da X9, da nossa X9 santista aqui, tá certo? E tínhamos escolas ótimas, excelentes, cujo auge do carnaval santista acabou sendo década de 80, eu lembro bem do governo do ex-prefeito Justo, né? Todo Justo. Onde nós tínhamos lá camarotes patrocinados, camarotes da Brahma, enfim, o Carnaval de Santos estava chegando num ponto em que faltava o sambódromo, né? Só faltava o sambódromo. O Heraldo. Se a gente tivesse possibilidade, se fosse possível, se houvesse uma sequência, não é? Em relação a essa questão do Carnaval, mas infelizmente o Justo teve o seu mandato encerrado, não fez o sucessor, não é? O governo que nos sucedeu tomou um caminho diferente, né? Acabou o Carnaval? Acabou o Carnaval, né? É verdade. Eu não ia chegar a esse ponto, né, para não dizerem que eu sou birrento, mas o Heraldo falou por mim. Mas certo? é verdade. É verdade. Aconteceu isso mesmo. E, infelizmente, as grandes figuras do Carnaval de Santos foram procurar a continuidade do profissionalismo, né, que era o Carnaval paulistano. Mas ficou a história aí, né, Heraldo? Ficou a história e é curiosa, porque existe até uma disputa salutar, né? Porque diz que o samba em Santos nasceu no Macuco, outros defendem que foi no Marapé. Aliás, tinha até um projeto de lei do então vereador Odair Gonzalez que queria levar para o Marapé essa origem do samba santista, que eu acho que para o bem da cidade não foi aprovado, porque senão ia acirrar ainda mais essa disputa. Mas a verdade é uma só, a maioria das escolas de samba nasceu realmente no Macuco. A X9 pioneira, Brasil, depois a Padre Paulo, antes nós tínhamos lá a Império do Samba e tantas outras que passaram, né? E realmente Santos acabou exportando o samba para São Paulo. Com a diminuição, a falta de incremento do Carnaval Santista, os verdadeiros sambistas de Santos subiram para São Paulo ou foram para o Rio de Janeiro. E São Paulo hoje realmente cresceu muito. E incentivado, levado pelas mãos dos sambistas de Santos, que estão lá ainda na capital em várias escolas. Infelizmente, o caminho de volta fica complicado, né? Porque a estrutura não é, que está retornando, ganhou o Carnaval de São Paulo é praticamente impossível, né, que Santos consiga... Hoje já fica mais difícil, porque São Paulo
já é o segundo uma dia dimensão. lá na disputa e mostrado E pela faz televisão. um desfile bonito, muito Faz, bom, né? faz, Muito faz bom, um- de alto nível, altíssimo nível. Hoje nós temos o nosso sambódromo, mas ainda pecamos muito no espetáculo em si. Então dúvida talvez demore ainda um pouquinho. Que vinha num crescente e, infelizmente, Precisava ter um acabou investimento. sendo quebrado nos anos 80, né? Porque Depois do governo Justo. É um movimento cultural bastante grande o carnaval, né? A criatividade, tudo. Isso demonstra aí uma atuação, uma força, uma vivência do munícipe santista, né? E é natural que você falou do Marapé, eu concordo porque vim do Marapé, mas o pessoal foi realmente há uma natural concentração. O Marapé tem uma origem de samba também, mas o Macuco conseguiu atrair os grandes sambistas, as grandes escolas. Foi uma evolução. O Marapé ficou famoso com a explosão da União Imperial, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba União Imperial, qual eu tive o prazer e a satisfação de defender na Avenida por 4 oportunidades, né? Só Sem dúvida. Sabe dessas qualidades aí. segurança no pé, hein? Olha só. Opa, um pouquinho mais pesado do que naquela época, evidentemente, né? Mas ainda daria para fazer uma boa brincadeira, né? Mas, infelizmente, como disse o Heraldo, lamentavelmente a gente lamenta muito isso. O Carnaval de Santos teve um decréscimo, né? E até as bandas, lembra das famosas bandas? Era outra bandas, característica, as né? bandas. Do pré-carnaval aqui de Santos. exatamente. As bandas que desfilavam Da com Doroteia. 3 semanas antes. O banho da Doroteia, né? E Infelizmente, O Corso, lembra? O Corso. Isso aí já é mais antigo. é mais né, antigo um doutor? pouquinho, né, Bacilo? Nós Aí- estamos Nem falando- tanto, nós estamos falando da história, são 400 Espera um anos. pouquinho, nós- 400 Nós, anos. o Corso é do tempo do automóvel puxado para o burro. Não. Nós estamos falando dos pré-carnavais, que acredito que o Boturão não mencionou, mas estava se referindo à Banda da Divisa, Banda que da tinham Divisa. mulheres maravilhosas. Pois é. Né? Olha. E, os Banda da Divisa Bandamole- é uma. e os pré-carnavalescos que tinham Banda no Mole clube. já era no sábado de carnaval, né? Os pré-carnavalescos que tinham no Clube Caiçara e É. o Caiçara, o Mares e do o Sul. Mares do Sul, já é a São Ilha Vicente, Porchá em né? São Porchá. Vicente. Que era Caiçara era o baile do baile que Havaí, vinha- baile do Havaí, o Caiçara. É. Baile do Havaí, Mandava aí, exatamente. famosíssimo. Você tinha o Segura no Bagre, você tinha a Banda do Pé, a Banda da Independência, outras bandas que desfilavam nos bairros, mas o charme dessas bandas, né, era a concentração ali na Praça da Independência e depois o desfile, saía, entrava no Canal 3, Olha que voltava, engraçado. desfilava pela praia, enfim, numa tranquilidade danada Era um até movimento absoluto. acabarem com tudo. Absolutamente popular, você não via... Pacífico, tranquilo. Pacífico, é isso que eu queria me referir. Você não via discussão, uma briguinha ou outra, alguém que bebia um pouquinho a mais, mas não tinha crime, saía não no tinha tapa, nada. saía no- Só no- no tapa no no tapa, máximo. nada de arma, nada disso. Nada. A polícia já estava ali, já Coibia Chegava aquilo na tudo, contenção e pronto. Infelizmente isso se perdeu, a polícia não permite mais, permite só que as bandas fiquem ali concentradas, localizadas, não permite mais esses desfiles aí Até pelas porque nós ruas e tivemos pelas um exemplo avenidas. trágico em pleno Foi. Gonzaga, com a morte de um rapazinho, né? Foi a banda da Serra, né? Uma banda que era ligada à Serra do Mar FM, né? E a banda estava hiperlotada, desfilando pela Avenida da Praia. Houve lá um encontro de dois cidadãos que vinham, eu não sei nem da onde, né? Inimigos, né? E um já estava encomendado pelo outro, se encontraram, o cara meteu um tiro no outro e matou o outro. Aí deu uma confusão danada, a Uma PM não concentração garantiu. com Então o 20, prefeito 30 mil Beto Mansuur pessoas. proibiu, né? Os desfiles, porque a PM também... Na verdade, o Beto não teve culpa, né? A PM o pressionou e ele Mas não podia enfrentar a polícia. ficava houve difícil. uma ação também do Ministério Público e houve uma sentença judicial Proibindo também, né? Mais à proibindo os frente, né? desfiles, qualquer grande avenida da cidade. Mas olha, Boturão, há caminhos e caminhos. O destino me deu essa oportunidade de trabalhar com o Heraldo. O Heraldo puxa desde 2013 lá pela Rádio Terra a cobertura do carnaval. E eu percebi, não fosse aquela tragédia lá no Sambódromo, que foi um ato que hoje Um acidente, a gente né? tem exatamente, mas a atual administração pretende trazer de volta o carnaval de rua, bem assim, assistimos o evento, aliás, o Heraldo é bom julgador, viu? Ele já na avenida dizia que a Unidos do Morro ia levar o campeonato e efetivamente se consagrou. E foi uma oportunidade para eu estar perto da festa da sua forma mais do folclore mais bem organizado e melhorou muito o carnaval em 2014. Provavelmente vem um carnaval aí
esse de rua, com a autoridade, com a Guarda Municipal acompanhando, o trio elétrico, que a Prefeitura cedeu para que não tenha problema com fio e etc. E acho que foi uma experiência que deve se repetir em 2014, para o bem de uma cidade que é alegre, aliás, em 2015, para o bem de uma cidade que é alegre, tem calor, tem praia e tem muito a ver com isso daí. Mais um intervalo, já voltamos para a sequência aqui desse programa especial, falando sobre o aniversário de Santos. Já. O que tem ligação forte. Muito bem, estamos de volta. Muito prazer conversando sobre a cidade de Santos. Hoje, 26 de janeiro de 2015, a cidade completa 469 anos de fundação, para a alegria de todos nós. Aqui, só como uma rápida curiosidade aqui, o Sidney Costa, que está conosco aqui, ao lado do Heraldo. Sidney é de Santos? Sou de Santos. Santista. Heraldo Santista também. Santista de nascimento. Também. Só a Ione que não... Estrangeira. Por enquanto não é santista. Não, ela é santista de coração, né? De coração. Não de nascimento. Eu também sou Essa santista dia vai de receber um nascimento, título né? de cidadã santista, hein? Quem sabe, né? Em breve, né? E programa gravado, a gente já lembrou, né? Você não pode participar via telefone nem pelas redes sociais, mas está acompanhando aqui uma conversa, um bate-papo interessante sobre a cidade de Santos. Deixa eu ver o que a Ione tem aí para questionar os nossos convidados aqui, ou para testemunhar, não sei se fica à vontade aí, Ione. Aqui eu procurei na internet, Santos é hoje a 10ª maior cidade do estado de São Paulo. 10ª? 10ª. E segundo o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, ela é a 5ª no ranking de qualidade de vida, nos níveis de expectativa de vida, educação e PIB per capita. Então, é uma cidade que cresceu muito, né, ao longo dos anos e ainda tem muito que crescer. Gostaria de saber, na opinião de vocês, do Boturão, do Heraldo, do Sidney e do Pacilo, o que vocês acham que Santos ainda tem espaço para crescer, já que é uma cidade que, vista por quem está de fora, já tem tudo? Olha, a cidade é muito bem, é uma cidade organizada, né? Uma cidade, infelizmente, tem um problema ainda sério, grave, não é? Porque recebe aí pessoas de todas as cidades da região que vêm para cá por questão, como eu disse há pouco, de saúde fundamentalmente, né? E centraliza aqui, talvez, não digo os principais empregos, nós temos o Polo Industrial de Cubatão, que divide um pouco isso, mas o Porto de Santos, algumas empresas importantes, enfim, estão sediadas aqui na cidade. Então, gera todo esse problema que a gente vê diariamente de mobilidade urbana, né? Acho que são coisas aí que o prefeito está aí tentando a todo custo, né, resolver com projetos importantes, tentando incluir no orçamento da União. Já está incluído no orçamento da União, mas não sabe se o dinheiro, quando é que o dinheiro vai ser liberado para se fazer essas obras importantes na entrada da cidade, outras aí também, para se aliviar essa situação. Mas o Sidney, o Heraldo e o Pacilo ficam à vontade para responder esse questionamento aí, Pacilo. Olha, eu vejo que é de fundamental importância realmente o acesso à cidade e criar um mecanismo de mobilização. Isso é fundamental. Se for o caso, inclusive, retomar equipamentos como bonde, sabe? A gente criar uma consciência de mobilização. Vejo também que o Porto precisa expandir e alçar a uma posição que ele já tem, mas ainda ampliar, né? Eu acho que o Porto ainda precisa de muito de investimento, isso é importante para nós. Eu acho que a área da saúde também deve ser ampliada, isto, pelo meu entender, não é tão difícil, basta devido adequadamente investir os recursos, prestigiar cooperativas como existentes aí, inclusive o setor privado, para que atue também na saúde pública, né? E também investir, ampliar a questão cultural, porque ela vai dar consciência maior, ampliar, de você usar menos o carro, de você, né, participar através de mecanismos, de ONGs, através de grupos de pessoas, para resgatar essa solidariedade da cidade, que ela é marcante, ela é cultural, ela é histórica. Isto eu vejo assim como muito importante para a cidade, né? A mobilização, a movimentação, a saúde e a educação. É isso, Sidney? Ou acrescentaria algo mais? Não, perfeita a reflexão do Pacilo, ela vai ser ponderada, sempre oportuna. Eu diria também que a gente precisa de uma força motriz econômica. Já tivemos o café, um certo momento, também
A banana, teve aqui os bananicultores da região mesmo, gente aí do Batão, Guarujá. fundamentalmente. Pois é, e hoje a expectativa está em torno do pré-sal, que poderia, inclusive, dar uma nova pujança no porto, tornando uma área especializada para receber talvez um projeto arrojado aí de conseguir até fazer escoamento de petróleo, enfim, por esse sistema do pré-sal. Agora, ele surge apenas como expectativa. A cidade até se preparou muito antecipadamente para esse projeto. A gente vê aí que as construções tiraram dinheiro dos caixas aí e a construção civil tomou um impulso incomum. Só que a gente não sente que vai para o papel realmente ou há algo muito claro nessa questão da força motriz econômica, que no passado já foi o café, o porto sempre incluído nisso. Tivemos aí a cooperativa dos bananicultores, os bananicultores da região que deram uma força nessa parte econômica e hoje a gente está só de esperança com relação a uma força motriz que pudesse alavancar economicamente a cidade. Geraldo, não? Eu acho que essa questão do porto, ela vai, por uma tendência natural, vai crescer realmente, vai se expandir um pouco mais, mas eu acho que a cidade deve focar realmente a sua vocação natural também, que é o setor de turismo. Nós recebemos aqui há alguns dias atrás o empresário Armênio Mendes, que ele falou que realmente há essa necessidade e muitos eventos são transferidos de Santos exatamente pela falta de leitos de hotéis para acomodar os que para aqui tentam vir e não conseguem. Falou por experiência própria, muitos eventos ele não consegue realizar lá no centro de convenções, né? Exatamente pela essa falta de suporte de leitos para acomodar todos esses interessados. Então, a partir dessa vocação natural, que é uma indústria limpa, né, o setor de turismo, eu acho que por aí a cidade pode crescer muito mais ainda no campo econômico. Eu já fico aí com você, Heraldo. Quero saber o seguinte, qual é a região, qual é o bairro, enfim, que ponto da cidade você tem aí mais intimidade, te dá mais satisfação de frequentar, enfim, o que você destacaria aí? Boturão, embora a área esteja degradada, mas eu sinto uma satisfação muito grande quando eu passo ali pela região do mercado municipal. Mercadão. E mais um pouquinho ali para frente, hoje não existe mais a minha escola, que era a escola Coelho Neto, mas toda vez que eu passo por ali, me dá uma alegria na alma muito grande, principalmente, e depois quando adentro ali pela região do mercado, porque foi ali que passei grande parte de finalzinho da infância e já a adolescência. Aquela região e era do mercado, Vila Nova, né? Ali, né? Eu tenho lembranças muito boas do mercado, todos aqueles setores, hortifrutis, a parte de mercearia, que a gente saía do colégio e tinham aquelas barricas com picles ali no mercado, a gente passava correndo, pegava um ou outro produtinho ali, mas depois a gente já fazia a amizade com o pessoal do mercado e ganhava fruta, enfim, era uma época muito boa, uma época muito gostosa. E aí, Sidney, para você? Pois é, eu vou ficar ainda com uma reflexão tão boa do Heraldo sobre o mercado, que também eu ia até lá, enfim, era pujante ali o comércio. E degradada, Heraldo, não tem nem porquê, porque é uma área que, se recuperada, serviria de um ponto turístico muito importante na cidade. Mas olha, eu sou ali do Marapé, e também quando acontece de cair ali na rua do Caxias, ainda vejo a mesma casa. Lá nas torres não foram chamadas para mudar o panorama da construção civil na cidade. Ainda há muita casa, mas com 14 anos, viu, Boturão, fui lá para a Ponta da Praia, para o BNH, e ali naquela região, era a região maldita. Nenhum comércio, nenhuma atividade comercial desenvolvia-se na Ponta da Praia. Daí, por isso, foi lembrado o Armênio Mendes pelo Heraldo, e mais uma vez você é obrigado também a lembrar. Porque ele arriscou com o Praia Mar e desfocou todo o comércio do Gonzaga. Hoje está tão pujante lá, deu um renascimento naquela região, que quando eu passo também por ali, eu fico vendo, puxa, a coragem de um homem de negócio que construiu um shopping numa área condenada. Tudo que se fazia para aquele lado lá da Ponta da Praia, não vai dar certo, porque o Guarujá era muito ativo nessa questão do comércio e de interesse de entretenimento. E, no entanto, está lá, fixo lá, a visão de um homem que hoje é talvez o maior empresário do Brasil. E você, ô Pacilo, empreendedor de visão mesmo. Qual área que você destacaria, a região aqui, o local da cidade, Marapé, não? Eu gosto bastante, não, embora seja Marapé, etc., eu gosto bastante da Ponta da Praia.
lembro ainda da época que não tinha muito nada, né? bonita Tinha a Ponta da Praia. Ponta da Praia, verdade. tinha machucho, tinha campo de futebol, e depois tudo saiu, deu lugar aí para os Várzea, a Várzea prédios. que revelou o Clodoaldo. Então mesmo? os campeonatos da Várzea eram muito bonitos, aí, com as bandeirinhas que pareciam aquelas de São João e etc. Mas eu gosto muito da Ponta da Praia porque me toca bastante a entrada e a saída dos navios. Então, primeiro que eu vejo assim, ando às vezes devagar pela Ponta da Praia, vou até a balsa, volto observando ali. Vejo a emoção das pessoas que são de fora, de cidades que não tem mar nem nada. E eu mesmo, cada navio que entra, cada navio que sai, a gente sente aquele baque, aquele impulso, né? Aquela emoção, aquela coisa flutuando, leva esperança, leva mercadoria, traz esperança, aqueles containers, aquela coisa toda. Então, esta movimentação também me lembra bastante a cidade, me lembra, assim, pujança, me lembra organização, me lembra futuro, né? Da perspectiva de futuro. Então, eu me sinto muito bem, não digo inspirado, mas me sinto muito bem na Ponta da Praia, vendo a movimentação dos navios. É uma região muito bonita da cidade, sem dúvida alguma. E você, Ione, que não é de Santos, está aqui o dia inteiro praticamente, não é? Estuda na Unisanta, trabalha aqui no painel e na redação da TV Santa Cecília, mas circula pela cidade aí com a reportagem, enfim, acompanhando as viaturas aqui da TV. Tem algum lugar assim especificamente que mais te chame a atenção ou ainda não? Olha, eu não tenho tantas lembranças assim como vocês, só tenho Sem 20 dúvida. aninhos, mas eu acho que a bairro aqui do Boqueirão me acolheu bastante. Tudo que eu preciso, eu vou na Conselheiro Nébias e acho, encontro tudo pertinho, então acho que essa área do Boqueirão, que também é a área que eu mais frequento já há 3 anos, né, durante a faculdade, durante o expediente de trabalho, eu acho que é a área que eu mais me identifico. E também acho que ali no Canal 5, até porque eu comecei a frequentar mais a casa da minha sogra, do meu sogro, até mandar um beijo para eles, né, que são telespectadores árduos aqui do programa. E que também é uma região que eu também me identifiquei bastante, ali na orla da praia, e que como eu frequento bastante, eu acabo me apaixonando, né, cada vez mais por cada pedacinho de Santos. Muito bem. Faltou meu depoimento? É assim, o lugar de Santos que eu mais me identifico chama-se Vila Belmiro. Vila Belmiro. Sou um torcedor apaixonado, tá certo? Fanático, Pois e é. vivi grandes emoções na Vila Belmiro. O futebol tem uma coisa curiosa, né? Futebol, o teu avô levou teu pai pela mão. Pois é. O teu pai levou você pela mão. E você leva teus filhos pela mão. Então, a Vila Belmiro tem essa marca registrada, né? Eu me lembro dele pequenininho, primeira vez na vida que eu sentei numa arquibancada, junto com meu pai, foi assistir o Santos e Botafogo. O Santos ganhou de 4-0, tinha Carlos Alberto, Clodoaldo, Rildo, Joel Camargo, Ramos Delgado, Cláudio era o goleiro, Edu era o ponta, jogava Edu na direita, Abel na esquerda, Nossa, Toninho Abel. Guerreiro do centroavante. Nossa. E com a 10 jogava um monstro, né? Um deus chamado Pelé, né? E o Santos entrou em campo, camisa listrada, né? O manto sagrado número 2, né? Listrado, calção branco, meia branca, enfim, o Botafogo de Ribeirão Preto jogava de branco. Antigamente o time da casa trocava o uniforme. Era o time do adversário jogava com o uniforme 1. E aí aquela expectativa, né? 300 repórteres circulando ali o Pelé, e eu não conseguia ver o Pelé, né? Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? De repente eu estava olhando para um outro lado e tal, e o Pelé se desvencilhou do grupo de repórteres. Meu pai me cutucou assim e falou: olha o Pelé. Quando eu olhei para o Pelé, parecia que eu estava vendo, não sei, Teu ídolo. Deus, não sei, uma coisa assim, espantosa, fantástica, monumental, né? Então, realmente, trechos, né? A cidade é maravilhosa, né? Por vários aspectos, o centro histórico, a orla da praia, enfim, tudo que a cidade oferece a quem vive, quem trabalha aqui, quem mora aqui em Santos. Mas, pessoalmente, a Vila Belmiro é a minha marca registrada aqui de Santos. Eu acho que, infelizmente, a cidade não explora ainda devidamente a marca do Santos e a marca do Pelé. Bom, minutinho final, né? A gente deixa aqui, acho que temos muito mais a falar, já falamos bastante, né? Deixa aqui o nosso registro de muita satisfação de continuarmos vivendo aqui, morando aqui, desejando que a cidade avance e possa continuar cada vez mais produzindo e gerando empregos e postos de trabalho, e educação e saúde a quem vive, a quem trabalha aqui e aos jovens, né? Especialmente
que possam ter aqui na cidade de Santos um futuro cada vez mais promissor. Fica aqui os parabéns de toda a equipe do painel regional, né? Pelo meu nome, nome da direção do programa, de toda a equipe, à cidade de Santos, aos santistas de maneira geral, por mais um aniversário pelos 469 anos de fundação. Agradecendo aqui o nosso time, o Sidney Costa, o Heraldo, o Pacilo e também a Ione. Programa sempre ao vivo, de segunda a sexta, você sabe, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Finais de semana tem painel regional aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.